Exatamente. Hoje o Letras Soltas recebe o investigador e antropólogo João Lopes Filho com este livro sobre António Carreira, etnógrafo e grande historiador cabo-verdiano. Bom dia, João Lopes Filho. Bom dia, senhores telespectadores também. Seu microfone. Bom dia, senhores telespectadores. Como é que surge a ideia de escrever este livro? Acontece que eu trabalhei durante bastantes anos com António Carreira. Por um lado, eu aprendi muito com ele, porque ele é um homem de vasta experiência na pesquisa arquivística. E com isso fui acompanhando e considerei um verdadeiro mestre, na medida em que com ele aprendi muitos conhecimentos que me têm sido úteis pela vida fora. Portanto, quando estávamos já na última fase da vida dele, sentia-se um bocadinho desiludido e desamparado sob o ponto de vista de apoios para a publicação dos seus livros. Tinha já uma série, pelo menos nesta altura tinha 4 ou 5 livros prontos, bateu a várias portas, tanto privadas como públicas, e não encontrava patrocínios. Isso levava a uma espécie de desilusão que ele resolvia destruir tudo quanto tinha. E então, como estava com ele, fui recolhendo. Ia destruir uma carta, eu guardava a carta. Ia destruir um documento, eu guardava este documento. E assim foi recolhendo elementos que mais tarde resolvi partilhar com o público. Este livro ajuda-nos a entender a contribuição para a história de Cabo Verde, dada por este filho da Ilha do Fogo, António Carreira. Como é que António Carreira, não sendo um historiador de formação, acaba por entrar no universo da etnografia e na Guiné-Bissau? Como sabe, António Carreira trabalhou em várias profissões. E quanto à Guiné-Bissau, foi o quadro administrativo da Guiné-Bissau na fase do período colonial. Todavia, ele já mostrava alguma tendência para a etnografia. Acontece que, regressado a Portugal, contactou, ou foi contactado por ele, não sei, o professor e antropólogo Jorge Dias. Jorge Dias viu no Carreira um homem com grande capacidade. Então começou a incentivá-lo a dedicar-se à etnografia. Ele já tinha alguns textos publicados sobre aspectos etnográficos da Guiné-Bissau. Mas, quando vai para Portugal, então, incentivado pelo doutor e professor Jorge Dias, começa a dedicar a assuntos mais profundos. Desse caso sai um livro de referência que é, no âmbito etnográfico, a Padaria Cabo-Verdiana Guineense, que é hoje uma obra de referência. Portanto, António Carreira era um autodidata em várias áreas. E assim, da mesma maneira como aprendeu e apreendeu as realidades guineenses, começou então a dedicar-se a Cabo Verde, que é a sua terra natal. E a questão da escravatura, qual é a atenção que ele dá a esse tema forte da historiografia cabo-verdiana, que acaba por ser um elemento fundacional da própria história da escravatura cabo-verdiana? Quer queiramos, quer não, somos uma sociedade de base escravocrata. E António Carreira foi a primeira pessoa que se debruçou a fundo, trabalhando este tema em várias vertentes. Temos vários trabalhos que são pequenas separatas sobre o tema, mas o grande livro para nós, Formação e Extensão da Sociedade Cabo-Verdiana, que é justamente a base que nos leva a verificar toda a força que a escravatura tem na formação da sociedade cabo-verdiana. Aliás, ele tem outros trabalhos que abordam a temática, como o caso das companhias pombalinas, e, por sorte, o último trabalho que ele faz é justamente um estudo das companhias pombalinas a partir de Cabo Verde, que vai ser publicado no Brasil, e até este livro é interessante, deve ser tão importante que houve a intervenção direta do então embaixador do Brasil em Portugal, que o incentivou. Mas aquilo é tão importante que chegou aos ouvidos do então presidente José Sarney, ao ponto de ele ter escrito um bilhete para António Carreira, incentivando. O bilhete esse está transcrito no próprio livro. Sim. João Lopes Filho foi, diria, um dos discípulos de António Carreira, ou trabalhou com ele, assim como o historiador António Correia e Silva. Há mais espólio deste etnógrafo que precisam ser conhecidos? Na verdade, ele recebeu vários estagiários e, neste momento, temos em Cabo Verde pelo menos 3. Temos o António Correia e Silva, a Zelinda Cohen e a doutora Fernanda Marques.
todos foram estagiários dele. É claro que, como disse, passou por uma fase má, em que tentou destruir muita coisa. Mas não chegou a destruir. destruiu muita coisa, Destruiu? destruiu e resolveu alguma coisa. E até ele quis fazer um auto de fé com todo esse material, escreveu um documento chamado A Guisa do Testamento, que enviou para várias pessoas e conseguimos demovê-lo a destruir tudo. Essa parte que não foi destruída foi catalogada pelo próprio António Correia Silva e mais Rosalinda Cohen e foi oferecido ao arquivo histórico. Portanto, como o legado dele, o pouco que restou, deve estar no arquivo histórico. Eu não posso afirmar o estado desses documentos porque eu não tenho tido tempo para dedicar-me àquela área. Como sou antropólogo e não historiador, deixei aquela área para os senhores historiadores. Há um episódio curioso que envolve António Carreira, que tem a ver com o massacre de Pidjiguiti, e é um episódio que trouxe algum mal-entendido, mal-estar em relação à Guiné-Bissau e à própria a Cabo Verde. Ele diz que foi persona não grata durante muito tempo por causa desta questão. Acha que é um assunto que foi bem explorado ou que ainda precisa ser esclarecido? Eu começo por dizer que eu trabalhei muito com António Carreira, conhecia bem, ele tinha um aspecto, não gostava de se expor a sua vida pessoal. De modo que este assunto foi, de certo modo, pouco explorado. Mas uma coisa afirmou, eu tenho a minha consciência tranquila, eu não agi nem fiz nada de mal. O tempo que o grande mestre acabará por me dar razão. Portanto, ele convivia com o assunto com a maior das descontrações, até ao ponto de não ter interferido diretamente no caso da sua pesquisa. Tanto assim que o assunto foi ultrapassado com o tempo. Quer dizer que há algum fundamento, mas há muita empolgação política que o tempo resolveu explorar. E como anda a etnografia em Cabo Verde? Como estamos? Como sabe, nós temos muito pouca gente que se dedica a essa área, porque não temos pessoas que se dedicam à antropologia e, como sabe, a etnografia é um ramo da antropologia. Portanto, quem tem estado a fazer alguma etnografia são os estudantes incentivados para trabalhos académicos. Portanto, não há um levantamento aprofundado da etnografia cabo-verdiana, aspecto que eu penso que seria bom, nesses 40 anos da independência de Cabo Verde, ser chamada a atenção, porque muito da etnografia cabo-verdiana está a sofrer o impacto das novas tecnologias e da globalização, e somos a tal aldeia global, portanto, seria bom de nós recuperarmos, que vejamos, por exemplo, como exemplo, o problema da alimentação. Há uma mudança total na alimentação cabo-verdiana. Portanto, isto é um exemplo da etnografia cabo-verdiana está em mudança. Se antes nós comíamos cachupa todos os dias, comíamos arroz nos dias de festa, agora é o contrário. Comemos arroz todos os dias e cachupa nos dias de festa. Portanto, demonstra que temos muita coisa para levantar. Sim, cachupas em dias especiais, fins de semana, convívios. Exatamente. Neste livro lemos muitas narrativas sobre o caráter, o gênio, digamos assim, de António Carreira. Como foi conviver? Ele era um foguense castiço daquela... Ele era um foguense castiço, homem franco, aberto e frontal. Portanto, mas um homem afável. Ele passava na rua, brigava com todas as crianças. Mas, no entanto, na relação humana, ai de quem falhasse, que ele começava logo, ele tinha nesse momento um bocado áspero e duro. Até havia uma espécie de máscara. Tanto assim como uma das suas estagiárias, a doutora Fernanda Marques, conta um episódio de uma lembrança sobre uma violeta que ele oferece, que está lá no livro, e ela diz, isso vai demonstrar que debaixo daquela máscara havia um homem sensível e simpático. Sim, mas ele também era um ser humano crítico em relação ao rumo político cabo-verdiano. Acha ele morreu de alguma forma com esta questão resolvida ou alguma coisa ficou... Não, o seu problema é com todos os políticos que agiam mal. Ele teve a sorte ou a infelicidade de viver no tempo do Partido Único. Ele, como democrata que era, não podia conviver de bem com o Partido Único. Portanto, o seu grande problema não é com política especial, é com o sistema político. Aliás, ele é bastante crítico, não só com as pessoas que estão no poder, como também outras pessoas. Ele criticava, ele era muito crítico perante as pessoas que não viam a realidade das coisas como um ponto de vista humano ou político, no ponto de vista da democracia. Portanto, ele era crítico em várias áreas. Sim.
da própria administração, das relações de poder, são coisas Isso, que... este até é um assunto que eu tive cuidado em cada capítulo, abrir com uma frase dele em que se vê uma certa causticidade nessa crítica. A atenção que lhe dá à história económica de Cabo Verde e que às tantas diz que recebeu uma vez uma crítica a dizer como é que uma pessoa dispensa um volume tão grande para um assunto que não é realidade. Não há, a economia cabo-verdiana nunca fez nada, nunca se conseguiu nada de jeito. Qual é a sua contribuição nesse nicho da história? Penso que António Carreira, como disse há bocado, é autodidata em tudo. E hoje estamos num mundo da especialidade. Portanto, da história geral, ele optou pela história económica. Então, ele tem um contributo muito importante, porque teve o cuidado de ir aos fundos arquivísticos, recolher toda a documentação, os dados e elementos que nos permitem hoje fazer uma análise dos fundamentos económicos da fase colonial de Cabo Verde. Portanto, o contributo dele é mais recolha de dados que ele quase que vai acumulando, que fica à disposição dos futuros historiadores para fazerem a devida análise. Porque, pessoalmente, eu convivi com António Carreira, ele, como não tinha uma base técnico-científica, ele não debruçou-se bastante no campo da análise. Portanto, ele é mais um relator do que um analista. Sim, sim. Mais levantamentos Exatamente. que ele fez. Acumulou bastantes dados que são Sim. úteis, que nós podemos hoje aproveitar para, portanto, os historiadores económicos, nomeadamente o António Correia Silva é um historiador da área económica, pode até utilizar muita coisa disso. E nós hoje, o lançamento de António Carreira, etnógrafo, historiador, vai ser hoje, né? Como é que está o lançamento, os apresentadores, quem são? Em princípio, está programado para ser hoje, dia 26, no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional, e terei o prazer da obra ser apresentada pelo seu último estagiário, atual ministro António Correia e Silva, e também, complementarmente, pelo Dr. Carlos Reis. Carlos Reis também foi embaixador de Cabo Verde em Portugal, e nessa altura conviveu muito com António Correia e Silva. Portanto, eu penso que estes dois orientadores, estes dois apresentadores, poderão ser ver o homem e a obra, portanto, talvez uma visão de conjunto nesta apresentação. E este trabalho é um trabalho da Fundação João Lopes Filho. Há mais projetos nessa linha editorial da Fundação? Sim, agradeço essa sua questão, na medida em que, como sabe, a Fundação João Lopes é algo ainda recente. É uma instituição que ainda tem cerca de 2 anos de atividade. E, portanto, uma das coisas importantes para Cabo Verde é dedicar-se a tudo quanto seja cultura cabo-verdiana, e não só preservá-la, como dinamizá-la e também dar a conhecer no estrangeiro. Estamos crentes de que, através das publicações, nós poderemos dar um contributo neste sentido. Trata-se do primeiro livro, mas já está quase a sair. O boletim, vamos ter um boletim semestral que terá sempre contribuição do ponto de vista não só de académicos, de especialistas. O boletim já está pronto e só falta ir para a gráfica. Contamos lançá-lo em outubro com a abertura do novo ano letivo. Portanto, obrigada, João Lopes Filho, por esta entrevista elucidativa sobre António Carreira. Agradecemos a sua disponibilidade. Portanto, fica o convite hoje às 6, na sala de banquetes da Assembleia Nacional, um livro sobre o etnógrafo historiador António